Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson Knaip Duarte. Vamos para uma videoaula sobre vetores. Essa videoaula será a parte 1, tá? Em uma segunda oportunidade, nós teremos uma videoaula sobre vetores utilizando o simulador FET Colorado. Ok, galera? Sejam todos bem-vindos. Não esqueçam de dar um like aí, curtir a nossa aula, tanto no início como no final. É importante, ok? Conto com a colaboração de todos. A primeira coisa aqui que nós vamos definir são grandezas escalares e grandezas vetoriais. Vocês sabem quais são as diferenças entre elas, né? Ou quais são as características de cada uma dessas grandezas? Muito bem. Vamos destacar aqui então, inicialmente, o que é uma grandeza escalar, tá certo? É aquela que fica perfeitamente definida quando nós conhecemos o seu valor numérico, que a gente chama de intensidade, né? E a sua unidade de medida. Por exemplo, eu falo assim, a massa de um corpo é de 5 quilogramas. Então, eu tenho o valor, que é 5, e a unidade quilograma. O tempo, eu falo, fulano gastou aí 2 horas para fazer atividade física, né? Um outro exemplo, o comprimento da mesa é de 2 metros, né? A temperatura máxima de hoje foi de 28 graus Celsius. Então, esses são alguns exemplos aí de grandezas escalares que ficam perfeitamente definidas, né? Tendo o valor numérico e a sua respectiva unidade. Ok? Então vamos falar agora, item 2 aqui, ó, o que é uma grandeza vetorial, tá? É aquela que fica perfeitamente definida quando nós conhecemos o seu módulo, que é o valor numérico, a sua intensidade, né? Sua direção e seu sentido, com a respectiva unidade de medida. Por exemplo, se eu falo assim, apliquei uma força de 20 newtons sobre um objeto. Eu não defini como foi aplicada essa força. Eu só falei intensidade e unidade. Falta dizer a direção, se é vertical, horizontal ou inclinada, e o sentido, se é de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? Então, para eu definir uma grandeza vetorial, além da intensidade do valor numérico, né, o módulo, a gente tem que falar também qual é a direção e o sentido, tá? Então, como exemplos de grandezas vetoriais, nós temos força, velocidade, aceleração. Então, esses são alguns exemplos, ok? Bom, então, já que a gente está falando em grandezas vetoriais, precisamos entender o que é um vetor. O vetor, gente, é um segmento de reta orientado. Então, aqui, ó, eu tenho aqui representado um segmento de reta, ó, tá? E esse vetor ele tem um módulo, que é o tamanho dessa seta aqui, ó, representada aqui, ó, o módulo. Essa distância, tá? A direção, então, é a direção horizontal dessa linha aqui, ó, tracejada, né? E o sentido é da esquerda para direita. Então, o vetor, ele é esse segmento orientado que apresenta o módulo, a direção e o sentido. Aí nós temos alguns tipos aqui de vetores. Por exemplo, quando que eu considero dois vetores iguais? Ó? O vetor A igual ao vetor C. Reparem que o vetor ele é sempre representado com uma seta acima da letra. Ó. Então, ó, o vetor A, tanto o vetor A como o vetor C, eles têm o mesmo tamanho de seta, então eles têm o mesmo módulo, a mesma direção, que é a vertical, e o mesmo sentido, de baixo para cima. Tá? E eu posso ter também aqui, ó, vetores opostos. O que são vetores opostos? Eles têm a mesma intensidade, ó, o tamanho das setas são iguais, a mesma direção, que é a direção vertical, porém sentido oposto. Né? O primeiro aqui é de baixo para cima e o segundo aqui é de cima para baixo. Como eles têm sentidos opostos, um é positivo e o outro é negativo. Bom, antes da gente falar do vetor soma e o vetor diferença, vamos lembrar aqui
duas leis que regem lá na trigonometria, né, que fala sobre os senos e os cossenos, tá? Então, por exemplo, a lei dos cossenos. O que que diz a lei dos cossenos, né? Se eu pegar, por exemplo, esse lado aqui do triângulo, o lado A aqui, ó. O que que diz a lei dos cossenos, né, para esse lado aqui? Então, eu tenho que o lado A ao quadrado é igual b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes o b vezes o c, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado A. Esse cosseno é o cosseno de alfa, tá? Se eu agora pegar o teorema aqui para o lado B, então b ao quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes a vezes c, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado B, ó, que é o cosseno de beta, do ângulo beta. E se eu pegar o lado C, C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado C. Ok, galera? Muito bem. Então, esse é o teorema, é a lei dos cossenos, o teorema dos cossenos, ok? E nós temos também, vamos passar aqui para o próximo slide, né? Eu posso ter também a lei dos senos, tá aqui, ó, lei dos senos, tá? Como que é a lei do seno? Então, por exemplo, vamos pegar primeiro o lado A aqui do triângulo, ó, certo? Então, o tamanho desse lado do triângulo A dividido pelo seno oposto ao ângulo, seno de alfa. Aqui, ó, alfa, vai ser igual o lado B dividido pelo seno oposto ao lado B. É o beta, ok? Igual ao lado C, tamanho do lado C, dividido pelo ângulo oposto ao lado C, que é o gama. Então, eu mantenho essa igualdade aqui, ó, levando em consideração o tamanho de cada lado do triângulo e o ângulo oposto. Então, essa é a lei dos senos, ok? Vetor soma. Então, nós vamos fazer soma de vetores, soma vetorial. Para isso, nós podemos usar a regra do paralelogramo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, desenhado a regra do paralelogramo. Como que ela funciona? Eu tenho dois vetores, ó, o vetor A2 e o vetor A1. Ó. Eu projeto aqui uma paralela ao vetor A2. E aí eu vou fazer um triângulo aqui, ó, tá? Essa diagonal aqui vai ser o vetor soma. Então eu faço uma paralela ao A2 e uma paralela ao A1. Aqui, ó, eu acho esse ponto entre as retas paralelas, aí eu traço o vetor soma, tá? Então essa é a regra do paralelogramo. Aí a gente volta lá atrás, onde nós vimos, né, aqui, ó, nós vimos as leis dos cossenos, né? Então a gente vai usar justamente essa lei aqui, ó, tá? A lei dos cossenos para determinar lá qual é o valor do vetor soma, ó, tá certo? Agora, aqui no caso, eu vou transportar esse A2 para cá, ó. Então vamos lá. Aí ficou assim, ó. Tá vendo? Nesse caso, esse ângulo aqui, ó, já não é o ângulo θ mais, né? O ângulo θ, ele vai ser aqui, ó, esse ângulo aqui, ó. Esse aqui é o ângulo θ. Tá vendo? Eu transportei para cá, ó. Então aqui nós temos o ângulo θ. Tá certo? Bom, aí, nesse caso, eu faço o s ao quadrado, que é o vetor soma, é igual a 1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais 2 vezes A1 vezes A2, cosseno do ângulo θ. Reparem que o sinal aqui, ó, ele é positivo. Diferente lá do teorema dos cossenos. Por que que acontece isso?
Porque lá eu estou tratando o ângulo de dentro aqui, ó. Então, por exemplo, se eu for tratar esse ângulo de dentro, que está representado do lado de cá, ó, eu posso usar a regra do polígono, né? Eu fecho aqui um polígono, tá certo? Aí, o que vai acontecer? Eu vou cair justamente naquele teorema lá da lei dos cossenos, ó. Né? S ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, menos 2 vezes A1 vezes A2, cosseno do ângulo φ. Tá? Se eu for representar o ângulo θ, que foi colocado aqui, ó, anteriormente, né, esse ângulo aqui, o que vai acontecer? O meu sinal aqui vai ficar positivo, né? Por que acontece isso? Reparem aqui, ó. Quanto que vale o ângulo θ? Né? Somando o ângulo φ mais o ângulo θ, dá 180, tá? Então, esse ângulo φ, ele vale o valor de θ, de 180, menos o valor de θ. Aí eu tenho o valor desse ângulo aqui, tá certo? Então, eu posso usar a equação de duas formas diferentes, dependendo qual ângulo que eu estou projetando aqui na minha equação. Tá? Se eu pegar o ângulo θ aqui, então, aqui vai ser mais. Se eu pegar o ângulo φ, projetando aqui essa paralela para cá, formando polígono, aqui eu vou ter menos. Então, temos que ficar atento a essas regras, ok? Muito bem. Nós temos algumas particularidades para o vetor soma. Por exemplo, se eu tenho aqui o vetor V1 e o vetor V2, mesma direção e mesmo sentido. Aí o vetor soma, eu vou somar algebricamente os dois, ó. Então eu vou ter que o vetor soma vai ser V1 mais V2. Por exemplo, o vetor 1 vale 4 unidades, o vetor 2 vale 2 unidades. Então eu vou ter um vetor soma igual a 6 unidades. Tá? Isso porque o ângulo entre eles é igual a zero. Ou seja, os dois têm a mesma direção e o mesmo sentido. Uma segunda particularidade aqui, ó, é quando eles têm sentidos opostos, né? Aí, nesse caso, o vetor soma vai ser dado pela diferença entre os dois vetores. Tá certo? Aí, esse vetor soma, eu vou pegar, por exemplo, aqui. Vamos supor que eu tenha 4 unidades para o vetor 1, aqui embaixo. 4 unidades. E eu tenho 2 unidades para o vetor 2. Qual vai ser o resultado, então? Eu vou ter o vetor soma igual a 4 menos 2. Eu vou ter 2 unidades apontando da esquerda para a direita. Então, aqui a seta azul indica o vetor soma, certo? Dá para observar aqui que o ângulo entre o vetor V1 e V2 forma 180 graus. Eles têm a mesma direção, porém eles têm sentidos opostos, ok? E numa terceira particularidade, nós podemos ter os vetores formando um ângulo de 90 graus. A gente fala que eles são ortogonais, tá? Então, aqui eu tenho, ó, vetor 1, vertical, apontando de baixo para cima, e o vetor 2, horizontal, da esquerda para a direita. Então, de azul aqui, nós temos representado o vetor soma. Aí eu posso usar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Dessa forma, eu determino o vetor soma. Ok? E o vetor diferença? Né? Então, nós temos a representação aqui, ó. Vetor diferença, representado pela letra D, é igual ao vetor B menos o vetor A. Então, reparem aqui, ó, na horizontal eu tenho o vetor A, da esquerda para a direita, e inclinado aqui de baixo para cima, eu tenho o vetor B. Aqui de azul está representado o vetor diferença,
tá? O ângulo entre os vetores A e B é θ, né? Então, o vetor diferença vai ser dado d ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, menos 2 vezes a vezes b, vezes o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo entre os vetores A e B. Certo? Eu posso estar projetando, gente, dessa forma aqui também, ó, usando a regra do paralelogramo. Por quê? Na verdade, o vetor diferença é um vetor soma, porém com vetores de sentidos o quê? Opostos, né? Então é como se eu somasse o B mais, aí entre parênteses eu ponho o menos A, tá? Então eu vou inverter aqui, ó, esse vetor A, que a seta tá para direita, eu vou projetar ele do lado de cá, ó. Vou projetar ele aqui, né? Aí eu vou colocar menos o vetor A. Menos o vetor A. Certo? Aí vai ficar dessa forma aqui, ó. Aí eu faço novamente a regra do paralelogramo, ó. Eu traço aqui uma paralela ao B e aqui uma paralela ao menos A. Achei esse ponto aqui, ó, de contato entre as duas paralelas. Eu traço aqui, então, o meu vetor diferença, ok? Aí, como que eu calculo aqui, né? B ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes, entre parênteses, que é menos A, vezes o B, vezes o cosseno desse ângulo aqui, ó. Quanto que vale esse ângulo aqui? 180 menos o ângulo θ aqui. Ok? Então, esse valor aqui, ó, 180 menos θ, é o ângulo entre os vetores A e B. Então, tá aí, é uma outra explicação do vetor diferença, né? Aqui eu chamei de x e y. Então, o vetor diferença está aqui, ó, x menos y, que eu posso também representar dessa fórmula aqui, ó, x mais menos y, tá? Então, aqui eu tenho representado os vetores x e y. Eu faço a projeção aqui, ó, do vetor menos y, tá? Mesmo tamanho da seta de y, porém em sentido oposto. Aí eu traço a paralela aqui, ó, traço essa paralela ao menos y e essa paralela ao x. Achou esse ponto aqui, eu ligo aqui, ó, né, achando o vetor diferença, o vetor D. Aí eu tenho essa representação aqui, ó. Certo? Bom, nós podemos também, gente, multiplicar o vetor por um número, um valor escalar. Por exemplo, né? Vamos pegar aqui, vou multiplicar por 3. Tá? Então, produto P vai ser 3 vezes V. Então, ó, essa aqui... Opa, deixa eu voltar para cá. Tá. Essa aqui é a medida de V. E reparem que aqui, ó, eu tenho 3 unidades de V. Ó. Então, aqui eu tenho o produto 3V. Reparem que o produto por um escalar, ele mantém a mesma direção e o mesmo sentido do V. Tá certo? Aumentando apenas o quê? A intensidade. No caso aqui, né, se eu tiver que o V vale 2 unidades, eu vou ter 3 vezes 2, eu vou ter 6 unidades, mantendo a mesma direção e o sentido. Bom, vão aparecer situações em que nós temos que fazer a decomposição vetorial, né? Então, por exemplo, eu tenho um vetor V aqui, ó, né? Aqui, o vetor V inclinado aqui, ó, em relação a x e y. Então, eu vou fazer a projeção na direção x e vou determinar o valor de Vx e vou fazer a projeção em y, determinando o valor do vetor y. Como que eu faço isso? Por exemplo, a projeção na direção x. Meu ângulo θ está aqui, ó, com a horizontal, com a reta horizontal, né? Então, o Vx vai ser V vezes o cosseno do ângulo θ. Vx é V vezes o cosseno de θ. O Vy, eu vou pegar o valor desse vetor V
e multiplicar pelo seno de θ. Então, VY é V vezes o seno de θ. Vamos ver alguns exercícios aqui, a gente colocar um pouco em prática, né? Esses conceitos que nós abordamos, tá certo? O que é necessário fornecer para as grandezas vetoriais que não tem nas grandezas escalares, para que elas fiquem perfeitamente caracterizadas, né? Então vamos lembrar, toda grandeza vetorial, além da intensidade e da unidade, tem que ter a direção e o sentido, né? Já a grandeza escalar não, é só o valor numérico e a sua respectiva unidade. Exemplos. Grandeza escalar, posso dizer assim, a maior temperatura registrada hoje foi de 28 graus Celsius. A temperatura está bem definida. Grandeza vetorial, um homem aplicou uma força horizontal, então horizontal é a direção, da esquerda para a direita, é o sentido de aplicação da força, de 20 newtons de intensidade, o valor numérico com a respectiva unidade, para empurrar um carro. Então, eu defini aí a grandeza força, que é uma grandeza vetorial. Bom, número 2. Qual o valor máximo da soma de dois vetores? Aliás, o valor máximo da soma de dois vetores é 20 e o mínimo é 4. Determine o módulo de cada vetor. Quando que eles têm o vetor máximo, o valor máximo da soma? Quando eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, eu posso colocar que a soma do vetor A mais o vetor B, que é igual ao vetor soma, igual a 20. Esse é o valor máximo. Quando que eles terão o valor mínimo? Quando eles tiverem sentidos opostos. Então, eu posso colocar pelo vetor diferença com ângulo entre eles zero, né? Aliás, com ângulo entre eles 180, né? Porque eles têm sentidos opostos. Então, A menos B igual a 4. Aí eu posso somar essas duas equações, né? B com menos B corta. Então, A com A, 2A, igual a 20 mais 4, 24. Então, A igual a 12. Se o A igual a 12 e a soma deles dá 20, o B vale 8. Assim, eu determinei os valores desses vetores. Bom, número 3. Dados vetores A e B, então módulo de A é 10 centímetros e B 8 centímetros. O ângulo entre eles é 60 graus. Então, na letra A, vamos determinar o vetor soma. Então, vamos lembrar aqui, ó. Aqui está representado a equação do vetor soma, ó. Certo? E aqui no desenho, mostrando a direção e o sentido determinado pela regra do paralelogramo. Então, vamos lá, substituindo o valor, né? S ao quadrado é igual ao A ao quadrado, que é 10 ao quadrado, mais o B ao quadrado, o B vale 8, 8 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, então 2 vezes 10 vezes 8, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 60 graus. O cosseno de 60 é 0,5, né? Substituindo aí, fazendo as contas, eu calculei, então, o valor soma igual a 15,6 centímetros. Ok? Se eles tivessem a mesma direção, no mesmo sentido, eles teriam o valor máximo, né? O ângulo entre eles seria 0, aí daria 18 centímetros. Se eles tivessem sentidos opostos, o ângulo entre eles seria 180 graus, né? Aí 10 menos 8 daria 2 centímetros, certo? Vamos agora calcular o vetor diferença, ó. Então, olhando aqui agora do lado direito da tela, né? Vamos lá, está representado aqui nessa figura e a nossa equação, ok? Então, substituindo os valores aí, o vetor diferença é igual ao A ao quadrado, que é 10 ao quadrado, mais o vetor B ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, então 2 vezes 10 vezes 8, cosseno do ângulo entre eles, 60 graus. Cosseno de 60 é 0,5, fazendo a conta aí, o vetor diferença deu 9,16 centímetros. Ok, galera? Bom, número 4. Sobre a composição dos vetores a seguir, qual afirmativa aí é correta? Então, vamos lá. Vamos começar aqui no vetor 1, ó. Então, eu tenho aqui o vetor 1. Aí eu somo, ó.
terminou a ponta dele, começa a base do outro. 2, então vetor 2, mais o vetor foi da base para a ponta, vetor 3, e o vetor 4, a base dele aqui para a ponta. Reparem que o ponto inicial e o ponto final é o mesmo. Isso significa o quê? Que a soma vetorial aqui deu 0, tá? Então a resposta é a letra B. Ok, galera? Muito bem. Agora vamos para alguns exercícios propostos aqui para vocês pensarem, né? E vamos construindo a resolução aqui juntos. Número 1, todas as questões aqui, gente, são questões de vestibulares ou questão de Enem, tá? Para a gente vendo aí o nível das questões que aparecem, né? Número 1 aí, a soma de dois vetores de módulos 12 newton e 18 newton tem certamente modo compreendido entre. Se ele fala compreendido, ele está pegando o valor mínimo para o valor máximo. Bom, qual é o valor mínimo entre eles? É quando eles têm a mesma direção, porém sentidos opostos. Então, 18 para a direita e 12 para a esquerda, por exemplo. Né? Então, 18 menos 12 daria 6 newton. Esse é o valor mínimo. E o valor máximo? Quando eles têm a mesma direção e mesmo sentido. O ângulo entre eles é 0. Então, 18 mais 12 daria 30. Então, a resposta é a letra B. O mínimo é 6 newton e o máximo 30 newtons, ok? Bom, número 2. 4 vetores atuam sobre o corpo, dando como polígono vetorial a figura abaixo. Pode-se afirmar que o vetor resultante é... Então, qual será o vetor resultante aqui? Então, vamos ver, ó. Bom, se eu pegar o vetor começar pelo 1, ó, a seta aqui está da esquerda para a direita, então ele começa na base e aqui a ponta da seta. Base e ponta. Só que aqui encontrou ponta com ponta. Então, já, o vetor 1 já não é o vetor resultante. Tá? Então, se a gente começar, por exemplo, aqui, vamos começar pelo vetor 4. Então, vamos lá. A base está aqui, a ponta aqui. Ó. Então, a base, ponta. Vetor 5, base, ponta. Vetor 1, base, ponta. Vetor 2, base, ponta. Então, o vetor 3 representa o quê? O vetor resultante. Tá certo? Então, a resposta aqui é a letra C. Ok? Número 3. Uma esfera se encontra sobre uma mesa horizontal, conforme mostra a figura. O polígono vetorial resultante, na determinação da soma dos efeitos, será... Então, se eu usar aqui a regra do paralelogramo, fazendo uma paralela aqui ao vetor 2, meio torto aqui, né? E uma paralela ao vetor 1, nós vamos obter aqui um quadrilátero, tá? Então, a resposta aqui é a letra A. Bom, questão número 4. A resultante dos três vetores V1, V2 e V3 mostrados na figura é... Então, qual seria a resultante? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o vetor 1, ó, vertical de baixo para cima. Aqui eu tenho o vetor 2, ó. E aqui eu tenho o vetor 3, vertical para baixo. Então, o que vai acontecer? Se eu fizer aqui, ó, o V1 menos V2, eu vou obter essa reta aqui, ó. Certo? Essa reta aqui. Ok? Aí, eu fazendo a resultante do V1 com V3 com V2, eu vou fazer a regra do paralelogramo aqui, ó, traçando as paralelas, né? Então, o vetor resultante seria o R2. Resposta é a letra B. Certo? O número 5. Dado o diagrama, pergunta-se qual a expressão correta. Então, olha só. Analisando aqui, ó, se eu tenho a ponta do A daqui de baixo para cima e do B de cima para baixo, ó.
Então, aqui eu tenho um encontro, os dois encontrando a mesma ponta, né? E aqui eu tenho o a base do A e a seta. Encontra com a base do B e a seta. Então, o vetor resultante aqui, ou vetor soma, seria o vetor B. Tá certo? Bom, então como que vai ficar, né, o resultado aqui? Bom, então aqui eu não tenho a soma do A com C como resposta, né? Mas pelo vetor diferença, ó, se eu fizer o vetor B menos o vetor A, eu tenho o vetor C como sendo o vetor diferença entre eles, né? Então, nós temos aqui que a resposta é a letra D, ó. Vetor B menos vetor A é igual ao vetor C. Na questão número 6, deixa eu tirar a resposta aqui. Submetida à ação de três forças constantes, uma partícula se move em linha reta com movimento uniforme. A figura a seguir representa duas dessas forças. A terceira força tem módulo igual a quanto? Se o movimento é uniforme, a força resultante tem que ser igual a zero. Porque se a força resultante for diferente de zero, ele vai apresentar o quê? Aceleração. Não é isso? E aí eu tenho que achar qual é a resultante aqui dessas duas, ó. Fazendo a regra do paralelogramo, né? Eu acho aqui o ponto. Eu vou ter então aqui, ó, a minha resultante. Deixa eu apagar aqui que ficou meio torto, né? Então vamos apagar aqui essa reta. E vamos tentar fazer um pouco melhor aqui. Então eu vou ter aqui a minha resultante, tá? Ligando esse ponto aqui a esse, né? Eu vou ter uma reta, tentar fazer uma reta meio torta aqui, desculpem, tá? Então essa aqui é a força resultante entre os dois, entre 12 e 5. Aí eu tenho que usar o teorema de Pitágoras, né? 12 ao quadrado, f ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 12 ao quadrado dá 144, né? 5 ao quadrado dá 25, somando os dois dá 169, raiz dá 13. Então, o que que acontece? A terceira força, ela tem que ser aqui para baixo e também de intensidade igual a 13 newtons, que aí a minha resultante vai dar zero, ok? E a questão número 7, quando dizemos que a velocidade de uma bola é 20 metros por segundo, horizontal e para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza, o quê? Se ela tem intensidade, direção e sentido, é uma grandeza vetorial, né? Então é letra D. A questão número 8 aqui, a resultante dos vetores V1 e V2 melhor representada vai ser qual? Então eu faço aqui, ó, uma paralela ao V2 e uma paralela ao V1, né? Paralela aqui ao V2 e uma paralela ao V1. Aí eu ligo os dois pontos aqui, ó, da base até aqui, ó. Eu vou ter aqui a minha resultante, ó. Tá certo? Muito bem. Então a resposta é a letra A. Número 9, duas forças cuja intensidade, módulos, são diferentes de zero, atuam juntas sobre um ponto material. O módulo da resultante dessas forças será máximo quando o ângulo entre elas for o quê? 0 graus. Significa que elas têm a mesma direção e o mesmo sentido, né? Se fosse o valor mínimo, seria 180 graus. E a última questão aqui, ó, observando as grandezas vetoriais abaixo, através dos vetores, então tem A, B e C, podemos afirmar que possuem direções diferentes. A e B têm a mesma direção e C também, né? Só o sentido que é diferente. Possuem direções e sentidos diferentes? Não. A e B possuem direções opostas ao C? A direção não, né? Possui o quê? Sentido oposto. Então, A e B estão para a direita e C está da direita para a esquerda, né? Então, elas, na verdade, possuem sentidos opostos.
Então é isso, gente. A nossa aula sobre vetores, parte um, foi essa. Espero que tenham gostado. Dê um like aí, uma curtida, né? E acompanhem as nossas videoaulas. Um grande abraço para todos e até a próxima, galera. Tchau, tchau.